Jesus. A gente cantou aquele hino que fala, né? Outra vez estou aqui. Daqui não quero mais sair. Então eu sei qual é o meu lugar. Senhor Jesus. Então nessa noite, que cada um possa sair daqui com esse sentimento, né? De eu sei qual é o meu lugar. Eu sei onde o Senhor me colocou. Né? O Senhor me tirou de onde eu estava para me colocar, para me posicionar na igreja. Um lugar onde Ele consegue hoje trabalhar em mim. Hoje, onde o Senhor consegue achar caminho em mim, me moldar, me santificar, me tornar mais parecido com Cristo. Senhor Jesus, graças ao Senhor pela vida da igreja. Que privilégio para nós, irmãos, né? Um dia como hoje, onde tem muitas pessoas aí fora fazendo inúmeras coisas, mas nós estamos aqui para ter comunhão com os irmãos, para desfrutar dessa palavra. Isso é bênção para nós. Senhor Jesus, graças a Deus. Então, a gente chegou à última semana, né? Os irmãos que acompanharam o Alimento Diário, nós desfrutamos dessa última semana desse volume do Alimento Diário, a presença invisível de Jesus. E como eu sempre venho falando todas as vezes aqui, eu ainda queria falar de novo, tem alguns irmãos novos aqui, sobre o tema dessa série do Alimento Diário, o tema dessa conferência. Os irmãos que tiverem com o Alimento Diário, eu ainda quero encorajar, sei que eu já falei isso várias vezes, mas eu quero falar, olha para a capa do seu Alimento Diário, para a logo, onde está escrito assim, nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. E por que eu estou falando isso tantas vezes? Porque, irmãos, isso é algo que parece tão simples, né? E essa palavra pode passar diante de nós, até desapercebida, mas esse título não é à toa, né? É a minha missão. A edificação da igreja é a minha missão. A gente precisa assimilar isso, né? O irmão Pedro tem batido tanto nessa tecla de lutar contra essa cultura do clericalismo que se instaurou na igreja, e o quanto isso tem atrapalhado a edificação da igreja, quanto isso tem atrapalhado o Senhor de fazer essa obra. Senhor Jesus, então essa é a nossa luta. Senhor Jesus, então a nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. E eu ainda quero repetir, eu quero que os irmãos falem comigo, eu quero que os irmãos falem assim, a minha missão, a edificação do corpo de Cristo. Amém, Senhor Jesus. Então é a minha missão, irmãos. Não pode ser a missão de outra pessoa. Eu estou aqui, não pode ser a missão do irmão Magela, não pode ser a missão da Rosângela, não pode ser a missão do Ivo, da Ana Paula. Tem que ser para mim, tem que ser a minha missão. A edificação da igreja é a minha missão. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. E o título da última semana, nós desfrutamos da semana 4, os irmãos que quiserem acompanhar no Alimento Diário, a partir da página 58. Opa! Senhor Jesus, aleluia. Então a partir da página 58, o título, irmãos, dessa semana, título geral, é a bênção de viver a revelação. Então baseado no livro de Efésios, nos capítulos, em todos os capítulos, do 1 ao 6. Então semana passada nós desfrutamos, que foi a semana 3, nós desfrutamos, o título era a bênção de receber a revelação. E essa semana é a bênção de viver a revelação. Só esses títulos já falam muita coisa para nós, né? Então não é apenas eu receber revelação, mas é eu viver por essa revelação. Senhor Jesus, nós vimos que a importância da obediência, a fé, ela precisa vir acompanhada de obediência. Em toda a trajetória do Senhor aqui na terra, Ele sempre teve comunhão, sempre teve fé, teve comunhão com o Pai, mas tudo isso estava acompanhado de obediência. Então a partir do que eu tenho recebido, da revelação que eu tenho recebido, eu preciso viver por essa revelação. E é isso que essa mensagem dessa semana fala para nós, a bênção de viver a revelação. E nesse sentimento eu queria abrir com os irmãos a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1. Eu vou tentar não estender muito essa mensagem, é uma mensagem muito rica. Eu gostaria muito ainda de, no final dessa reunião,
fazer um momento de compartilhar em pequenos grupos com os irmãos. Então, Efésios capítulo 1, versículo 3. Senhor Jesus, pode abrir a Bíblia invocando, irmão, o nome do Senhor. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim, eu vou ler para os irmãos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Senhor Jesus, então isso já ficou bem claro para nós em mensagens anteriores, né, sobre essas bênçãos espirituais. A importância do Senhor liberar essas bênçãos para nós e o porquê o Senhor nos abençoa com toda sorte de bênção espiritual. A mensagem também vem falar a respeito disso. Todas essas bênçãos que o Senhor libera para a igreja, todas essas bênçãos que o Senhor libera para você, é para produzir algo, né? Isso precisa produzir algo. A intenção do Senhor é gerar algo. Essas bênçãos não é para voltar vazia. Essas bênçãos têm uma finalidade, têm um propósito. Então o Senhor te abençoa hoje por um propósito, para produzir algo na sua vida, para produzir a igreja, para edificar a igreja. Senhor Jesus. Então aqui na página 58, quem está acompanhando, o irmão ainda dá um pequeno resumo a respeito disso. Eu quero ler para os irmãos. Ele diz assim, ó: Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, as quais, ao entrar em ação em nossa vida, produzem algo sublime e celestial, a igreja. O Senhor não dispensa bênçãos em vão, sem propósito. Pelo contrário, as bênçãos têm o objetivo de tornar-nos membros do corpo de Cristo. Conforme a epístola de Paulo aos Efésios nos mostra, no seu primeiro capítulo, Deus triuno opera e produz a igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Senhor Jesus, aleluia, louvado seja o Senhor. Então as bênçãos que o Senhor dispensa para a sua vida, é para te tornar membro do corpo de Cristo. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então muitas vezes nós pedimos bênçãos para o Senhor, né? Muitas vezes a gente tem os nossos objetivos, nossas metas aqui, a gente leva isso diante do Senhor, e tem que levar mesmo, né? Todas as nossas metas aqui, todas as nossas vontades, isso precisa ser levado diante do Senhor. Mas com esse sentimento, né, de que o Senhor nos abençoa para te tornar um membro da igreja. O Senhor te abençoa para te envolver na edificação da igreja. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. E ainda para resumir essa mensagem, o que eu quero que os irmãos saiam daqui entendendo, principalmente, né, o cerne dessa mensagem. Ele fala aqui no próximo parágrafo. Ele diz assim: primeiro ponto dessa mensagem, veremos como viver a revelação de Deus por meio da oração e das ferramentas que Deus nos deu. Esse é o primeiro ponto, como viver a revelação de Deus por meio da oração e das ferramentas. O segundo ponto, como ter um coração adequado para crer na palavra de Deus. E o terceiro ponto, como ser um cooperador de Deus juntamente com todos os santos, para que todas as dimensões de Cristo sejam experimentadas. Então esse terceiro ponto, para mim pelo menos é um dos mais importantes nessa mensagem, né? Como ser um cooperador, cooperar na edificação. Lembra da tua missão, edificação do corpo de Cristo. Então ser um cooperador. Você não é um cooperador sozinho, né? Você coopera dentro de um corpo, fazendo parte de um corpo, sendo membro de um corpo. Senhor Jesus, com todos os santos, para que você possa desfrutar, experimentar todas as dimensões de Cristo. Senhor Jesus, glória a Deus. Então, irmãos, isso é muito grandioso, isso precisa ser grandioso, precisa ter um impacto muito grande para nós, né? Que a igreja
é algo grandioso e importante, e você faz parte da igreja. A igreja como plano do Senhor, a igreja como obra, né, como corpo de Cristo aqui nessa terra, a forma como o Senhor atua aqui nessa terra, por meio da igreja, e você faz parte da igreja. Você é um membro do corpo de Cristo. Já falei várias vezes aqui, né? Cada irmão faz muita falta aqui. Senhor Jesus, então hoje, né, tem alguns irmãos que não vieram. Poxa, quanta falta faz esses irmãos. Então cada irmão é importante, né? O Senhor precisa de cada um, né? O corpo precisa de cada membro para funcionar. Senhor Jesus. Então, o que eu queria salientar, falando isso para os irmãos, né? A minha oração precisa ser diante do Senhor, que eu preciso ver isso, preciso ver a igreja como essa obra grandiosa do Senhor, preciso ver a igreja como de fato o corpo de Cristo, e eu preciso entender que eu sou um membro desse corpo. Senhor Jesus, porque muitas vezes Satanás quer falar para você que você não tem importância no corpo, que os irmãos não precisam de você, ou que você até atrapalha o corpo. Mas não acredita nessa mentira, irmãos. O Senhor precisa de você. Você faz a diferença no corpo. A gente já viu em mensagens anteriores, né? Todos os irmãos têm um papel dentro do Evangelho. Todos os irmãos têm uma função dentro do Evangelho. Pode ser que a minha função seja diferente da sua, e precisa ser diferente, né? Porque se todo mundo fizer a mesma coisa, não funciona. Mas todos têm um papel dentro do Evangelho. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, olha só, ele ainda segue aqui dizendo: Paulo roga ao Senhor que nos dê sabedoria e revelação, que são virtudes relacionadas com o Espírito. A sabedoria é muito importante, pois nos torna capazes de entender a revelação. Ao percebermos que no plano eterno de Deus, todas as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito são direcionadas para a produção da igreja, podemos tocar na grandiosidade dessa obra, a qual gera em nós uma reação, a de pedir ao Senhor esse espírito de sabedoria e de revelação, para compreendermos de maneira mais profunda a grandeza das bênçãos espirituais e também como a igreja é produzida. Eu ainda quero ler um versículo com vocês aqui em Efésios, capítulo 1, ainda no capítulo 1, quem não fechou a Bíblia, versículo 18. Aqui é uma oração que Paulo fazia. Olha só, irmãos, e parte dessa oração, olha o que ele pedia para o Senhor. Versículo 18 diz assim: Senhor Jesus, quero ler a partir do 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Amém. Senhor Jesus, olha só, então a gente também precisa pedir isso para o Senhor. Senhor, me dá essa revelação. Senhor, eu quero ver, quero de fato ver. Senhor Jesus, Senhor, eu quero saber qual que é a esperança do meu chamamento, né? Qual que é a minha missão. Isso aparentemente pode estar claro para nós, né? Minha missão é a edificação do corpo de Cristo. Mas o Senhor quer se aprofundar muito mais nesse tema, na minha e na sua vida, individualmente. Essa precisa ser a nossa oração ao Senhor. Senhor, qual que é o meu papel dentro do Evangelho? Qual que é a minha função? Enquanto membro, qual é a minha função dentro do corpo? Senhor Jesus, eu já sei que eu sou importante para o corpo. Eu sei que o Senhor, Ele precisa de mim. O Senhor conta comigo. Mas qual é a minha função? Senhor Jesus, por que o Senhor me chamou? Qual que é a minha herança? Oh Senhor Jesus. Então, isso precisa estar claro para nós. Senhor Jesus, então, olha só, ele ainda segue dizendo assim: ao enxergar claramente o plano eterno de Deus, a grandiosa obra e a comissão que Ele entregou à igreja, você ficará encorajado a participar dessa obra maravilhosa de edificação. Oh Senhor Jesus, então eu preciso enxergar, irmãos, vamos orar ao Senhor para nós enxergarmos. Senhor, eu quero enxergar. A gente cantou um hino que fala, Senhor, remove o véu.
O nosso homem natural, ele ainda tem muitos véus. Eu tenho muitos véus. Os meus véus podem ser diferentes dos seus, mas ainda tenho véus que o Senhor precisa remover. O Senhor precisa me fazer enxergar. Eu preciso enxergar a obra, preciso enxergar o corpo, preciso enxergar a edificação. Senhor Jesus, ainda tem muita coisa que eu não consigo ver, ainda tem muita coisa que eu não entendo, ainda tem prática que eu não entendo, ainda tem coisa que eu não concordo, mas eu preciso rogar ao Senhor para me fazer ver. Senhor Jesus, o inimigo quer te levar a desistir. Também já falei isso várias vezes aqui. O Satanás, o objetivo dele não é te fazer pecar, o objetivo dele é te fazer desistir. Porque se você pecar, o pecado, o Senhor já resolveu isso. Mas se você desistir da igreja, se você desistir de ser um membro do corpo, aí não tem como o Senhor operar em você, aí não tem como o Senhor te alcançar. O Senhor já separou uma posição para você, mas se você sair, se você desistir dessa posição, não tem como o Senhor te transformar. E esse é o objetivo de Satanás. Senhor Jesus, então lembra, lá em Mateus diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então vamos perseverar, irmãos, perseverar nesse caminho, perseverar nessa oração, pedir visão para o Senhor. Vamos ler aqui um versículo no livro de Atos, capítulo 9. Vamos abrir a Bíblia invocando o nome do Senhor, irmãos. Atos capítulo 9, versículo 18. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 9, 18 diz assim: experiência de Paulo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que as escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Senhor Jesus. Então essas escamas precisam cair na nossa vida, precisa cair dos nossos olhos. Ainda tudo que está nos impedindo de ver, tudo que está nos impedindo de ter comunhão com o Senhor, de ter intimidade com Deus. Essas boias que te impedem de mergulhar nesse rio. Senhor Jesus, isso precisa sair da nossa vida. E o Senhor, a boa notícia é que o Senhor está retirando tudo isso, irmãos, na igreja, nessa obra de edificação. Você permanecendo firme, o Senhor está retirando tudo isso. O Senhor está te santificando, o Senhor está te transformando. Ainda que hoje você não consiga ver com clareza, ainda que hoje você não consiga entender muita coisa, mas permanece. Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Senhor Jesus, graças ao Senhor. Então os irmãos que estão acompanhando, aqui na página 60, na página 61, ele ainda segue a mensagem, o título aqui de terça-feira é a suprema grandeza do poder de Deus para com os que creem. Então a importância de crer. Olha só, na página 61, no primeiro parágrafo ele diz assim: somos chamados para receber as bênçãos do Deus triuno e nos tornar membros do corpo de Cristo. Que visão maravilhosa, irmãos! O propósito de Cristo é encabeçar todas as coisas no universo e por meio de nós, sua igreja, colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele nos encherá para que sejamos sua plenitude e por meio da igreja todas as coisas serão colocadas sob seus pés. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aí eu quero ler ainda com os irmãos o versículo lá em Efésios, vamos voltar. Quem quiser deixar a Bíblia aberta em Efésios, a gente ainda vai ler bastante esse livro. Efésios capítulo 1. Senhor Jesus, aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 19. Senhor Jesus. Efésios 1:19 fala assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Senhor Jesus. Então, nós já vimos que nós somos membros do corpo. O Senhor hoje ele se move através da igreja aqui na terra.
é a igreja que precisa realizar a vontade de Deus aqui na terra. Senhor Jesus. Mas aqui no versículo 19, ele fala de um poder que precisa agir na nossa vida, né? Olha só, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Senhor Jesus. Então, irmãos, essa revelação é grandiosa demais, porque diante dessa obra, diante de toda essa obra de edificação, eu olho para mim e eu vejo que eu não sou nada. Eu vejo que eu sou cheio de problema, eu vejo que eu sou cheio de defeito, cheio de falhas, cheio de fraqueza. Senhor Jesus, mas olha só, o Senhor sabe de tudo isso, e o Senhor opera em nós um poder. Senhor Jesus, por isso a importância de nós crermos. Aqui ele diz assim, ainda na página 61, não iremos para a batalha sozinhos e desprotegidos, mas a suprema grandeza do poder de Deus irá conosco. Quanto a nós, basta nos crer, pois a fé é a chave que desencadeia todo o poder de Deus. Oh Senhor Jesus, então vamos crer, irmãos, vamos ter fé, vamos crer nesse poder, vamos exercitar a nossa fé. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Então ainda quero ler mais um versículo com os irmãos, no capítulo 3 de Efésios. Você vira a página, versículo 17. Olha só, sobre crer, ele diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então olha só, o exercício da fé vai aprofundar as minhas raízes, vai me tornar ainda um alicerce mais firme, vai me tornar com as raízes mais profundas, por meio de crer. Senhor Jesus, Senhor Jesus, então vamos ter fé, em nome do Senhor Jesus. Aqui eu ainda queria destacar, eu comecei essa mensagem falando isso, queria dizer de novo, o irmão Pedro falou na live de quinta-feira, eu ganhei muito com isso que ele falou, que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta hoje é para mergulhar nesse rio. Nossa luta hoje é para permanecer nesse rio. Essa deve ser a nossa luta, porque o fluir desse rio vai fazer toda a obra, irmãos. Independente da sua condição, independente dos seus problemas, independente das suas vontades, se você mergulhar nesse rio, se esforça para mergulhar nesse rio, se esforça para imergir nessa palavra, que o fluir desse rio vai fazer toda a obra. O fluir desse rio vai te limpar, o fluir desse rio vai te capacitar, o fluir desse rio vai exercitar esse poder em você. Oh Senhor Jesus, então o Senhor tem nos convidado, irmãos, cada dia mais a nos entregar, né? a nos entregar e mergulhar nesse rio. Eu falei aqui no começo, né? A gente precisa sair da reunião molhado, precisamos sair molhados. Senhor Jesus, e é totalmente, irmãos, tá? A gente precisa mergulhar de cabeça, com todo o nosso ser, sem nenhuma ressalva. O Senhor, Ele precisa nos governar. Nós vimos aqui, né, que por meio da igreja, o Senhor, Ele vai nos encabeçar todas as coisas por meio da igreja. E isso precisa começar na minha vida. Esse governar, esse encabeçamento precisa começar na minha casa, sem ressalvas. Senhor Jesus, então muitas vezes eu oro ao Senhor pedindo encabeçamento, pedindo para o Senhor me governar, mas aí eu tenho alguma ressalva, né? Eu tenho uma área que eu prefiro que o Senhor não mexa. Eu não quero que o Senhor mexa com o meu dinheiro, eu não quero que o Senhor mexa com os meus planos, eu não quero que o Senhor mexa com o meu casamento, eu quero que o Senhor me governe, mas no meu trabalho não precisa mexer. Senhor Jesus, não é isso que o Senhor quer de nós, irmãos. O Senhor quer governar toda a sua vida, em todo o seu ser. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, então nós precisamos mergulhar nesse rio, precisamos sair da reunião molhado, porque nós mergulhamos nesse rio, e nossa luta é para permanecer imerso nesse rio, em nome do Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Então, olha só, ele ainda diz aqui na página 61, sobre esse versículo que nós lemos: assim é a suprema grandeza do poder de Deus, que opera em nosso favor.
pois esse poder mostra sua eficácia, permitindo-nos superar as dificuldades que se apresentam em nossa vida cristã. Olha só, diante de toda essa obra de edificação, diante de todo esse plano, toda essa meta, o Senhor, Ele sabe que você vai enfrentar muitas dificuldades. O Senhor, Ele sabe de todos os problemas que você enfrenta, de todas as situações, mas Ele preparou um poder para você passar por tudo isso. Senhor Jesus, por meio da fé, irmãos, preciso crer nesse poder. E aqui o irmão, ele traz um exemplo, né? Ele fala assim que, se eu tiver numa estrada plana, página 61 ele diz isso, se eu tiver numa estrada totalmente plana, eu não preciso de um carro muito potente, né? Se eu tiver numa estrada plana, sem defeito nenhum no asfalto, a gente costuma falar um tapete, né? Essa estrada é um tapete. Se eu tiver nessa condição, qualquer carro que eu tiver, posso ter até um carro ruim, eu vou andar tranquilamente. Senhor Jesus, mas irmãos, o Senhor sabe que essa não é a estrada da vida cristã. Esse não é o caminho, essa não é a carreira da vida cristã, né? O Senhor sabe das dificuldades. Essa estrada, ela é toda irregular, ela é toda acidentada, ela tem buraco, ela tem lamaçal. Jesus, mas olha só, o Senhor preparou para você um carro muito potente para você atravessar tudo isso. O Senhor preparou para você um carro com muito motor, irmãos. Mas nós precisamos usar esse motor. Nós precisamos usar essa potência. Senhor Jesus, né, se eu estiver preso no lamaçal, se nessa estrada, se eu me prender num lamaçal, eu preciso ligar a tração do meu carro. O seu carro tem tração, ele é traçado, mas você precisa usar. O seu carro, ele é potente. Senhor Jesus, ele aguenta passar pelos buracos, ele aguenta passar pelos problemas da pista, mas eu preciso crer, eu preciso ativar toda essa potência. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Então vamos crer, irmãos, crer nessa palavra, permanecer, crer nessa palavra de edificação. Senhor Jesus. Então, ainda falando sobre o corpo, você enquanto membro do corpo de Cristo. O irmão fala sobre o corpo humano mesmo, ele tem duas principais funções, né? A primeira função é a expressão. O meu corpo, ele me expressa, né? Eu me expresso através do meu corpo. Vocês estão me vendo que meu corpo está aqui. E a segunda função do corpo, ele é um instrumento para que eu viva, para que eu realize as minhas tarefas aqui, né? Para que eu trabalhe, para que eu estude, enfim. Então são essas duas funções. O corpo, ele é a expressão e ele é um instrumento. E a igreja, como corpo de Cristo, ela também precisa desempenhar essas duas funções, né? Ele precisa ser a expressão e precisa ser o instrumento do Senhor aqui na terra. Senhor Jesus, aí o que o irmão vem trazer com tudo isso? Cristo é o cabeça desse corpo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Agora, enquanto membro, quanto eu tenho obedecido do que o cabeça tem me falado? Quanto eu tenho obedecido, quanto eu tenho expressado o que o cabeça quer que eu expresse? Quanto eu tenho feito o que a cabeça me manda fazer? Senhor Jesus. Então, oh Senhor Jesus, olha só, ele diz assim, né? Eu sou um membro. Isso está claro para nós, precisa estar claro. E ele ainda diz assim, nós devemos orar ao Senhor, perguntando para o Senhor, né? O que Cristo, o cabeça, sente a respeito de mim enquanto membro? O que o Senhor sente a respeito de mim, do Ítalo, enquanto membro do corpo? Né? Eu tenho reagido aos estímulos da cabeça, eu tenho reagido aos comandos da cabeça. Como que é a minha reação? Eu reajo rápido? Eu demoro para reagir? Eu, enquanto membro, a cabeça me vê como um membro paralisado. O corpo, ele consegue ter expressão aqui nessa terra através de mim. Eu, enquanto membro desse corpo, ó Senhor Jesus. Então, olha só, eu sou um membro que obedece à cabeça. Eu obedeço parcialmente, eu obedeço totalmente. Como que é eu, enquanto membro do corpo? Senhor Jesus, quando Cristo quer te usar,
ele se sente paralítico? Quando a cabeça, ela quer usar o corpo, mas só que o corpo não vai, o corpo não obedece o comando da cabeça, aí não adianta nada. O que Cristo sente a meu respeito como membro? Eu preciso intimamente orar isso ao Senhor, Senhor, o que o Senhor sente a meu respeito enquanto membro do corpo? Senhor, vem me aperfeiçoar, vem me santificar, vem me moldar. Senhor, eu quero ser útil ao Senhor. Eu entendo que a minha missão é a obra de edificação, minha missão é a edificação da igreja. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, graças ao Senhor, louvado seja o Senhor. E ainda aqui na página 62, ele fala a respeito dos membros usarem as ferramentas que a palavra profética tem deixado para nós. Quanto isso hoje, irmãos, é tão claro. Hoje a gente não precisa ficar supondo, a gente não precisa ficar imaginando. Hoje tudo está claro para nós. Senhor Jesus, olha só, página 62, ele fala assim: é verdade que tais ferramentas servem para salvar as pessoas, mas quero enfatizar que elas existem para salvar primeiramente a nós mesmos, ou seja, aqueles que as manuseiam. Senhor Jesus, essas ferramentas foram dadas para que cada membro seja útil ao Senhor. Então, primeiramente, somos usados para manejá-las e só depois alcançar outros com elas, cumprindo a missão de edificar o corpo de Cristo. E aqui quais ferramentas que ele está falando? Principalmente o posso orar por você. Essa frase caiu direto do trono de Deus para nós. Senhor Jesus, então eu enquanto membro do corpo, eu entendendo que a minha missão é a edificação da igreja, eu preciso usar essas ferramentas. Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então, eu ainda quero ler um versículo com os irmãos, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Senhor Jesus, olha só, irmãos, olha só o que fala para nós. Senhor Jesus, Tiago 1, 22 fala assim: oh Senhor Jesus, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Senhor Jesus. Então, lembra, lá do começo da nossa mensagem, por que o Senhor nos abençoa? Por que o Senhor libera essas bênçãos espirituais para produzir algo, para edificar a igreja, E eu na igreja, eu sou um membro do corpo de Cristo. Senhor Jesus, enquanto membro desse corpo, esse corpo, ele é para efetuar algo aqui na terra. Esse corpo não é só para ser admirado, Senhor Jesus, mas é para efetuar um trabalho aqui na terra, é para fazer a vontade de Deus aqui na terra. Senhor Jesus, então Jesus ensinando os discípulos a orar, Ele diz: seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Então eu já falei várias vezes aqui, no céu não tem problema nenhum para a vontade de Deus ser feita, lá já está tudo pronto, tudo certo. Mas aqui na terra, muitas vezes a vontade de Deus, ela vai contra a minha vontade. Senhor Jesus, então por isso eu preciso entender que eu sou membro do corpo e que eu preciso obedecer aos comandos da cabeça. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, e levar isso diante do Senhor. Essa precisa ser minha oração ao Senhor. Ainda aqui, seguindo a mensagem, na página 63, ele fala, Senhor Jesus, olha só, quando Cristo quer usar você, você diz: não vou. Imagina o sentimento de Cristo ao ouvir você dizendo não à sua vontade. Senhor Jesus, olha só, irmãos, cabeça fala para você: eu quero que você vá na reunião hoje, porque eu quero te usar. Quero te usar para você falar com o irmão. Quero te usar no ministério que você serve. Quero te usar no teu serviço. Aí você fala não para o Senhor. Senhor Jesus,
Isso é muito sério, irmãos, né? Oh, Senhor Jesus, imagine o sentimento de Cristo ao ouvir você dizendo não à sua vontade. Como cabeça do corpo, Cristo fica paralisado quando não reagimos ao seu comando. É como se ele dissesse: estou paralisado, esse membro não responde ao meu comando. Pergunte a Cristo: Senhor, o que desejas fazer na terra? E Ele vai dizer para você: eu quero percorrer cada cidade, cada aldeia, como fiz há 2000 anos. Quero levar o Evangelho às pessoas, levar cura e esperança. Oh, Senhor Jesus! E você diz: Senhor, e agora? O que eu faço? Aí entram as ferramentas que o Senhor tem deixado para a igreja, as ferramentas de expansão do Evangelho. Essa é a vontade do Senhor. Senhor Jesus, nunca na história da igreja nós temos falado tanto sobre a pregação do Evangelho, sobre a necessidade do avanço do Evangelho. Senhor Jesus, a gente desfrutou hoje aqui na imersão na palavra, né? A preocupação, irmãos, não é mais com o aparato religioso. A preocupação hoje do Senhor são as pessoas, são as ovelhas, né? Não é mais a estrutura religiosa, Senhor Jesus, mas são as pessoas. E a minha oração precisa ser essa: eu ainda não consigo amar as pessoas. Senhor, me faz amar as pessoas. Vindo para cá, eu e minha esposa estávamos orando no carro sobre isso, né? Estava orando: Senhor, eu quero amar as pessoas. Eu ainda não consigo amar as pessoas. Senhor Jesus, me leva a amar as pessoas, assim como o Senhor ama. Senhor Jesus. Então olha só, ele diz assim: oh, Senhor Jesus, sobre o orar pelas pessoas, sobre sair para pregar o Evangelho. Ele fala assim na página 63: quando saímos, não fazemos isso baseados em nosso sentimento, mas no sentimento do cabeça, Senhor Jesus, Cristo, porque somos membros do seu corpo. Portanto, hoje podemos pregar o Evangelho. Então olha só, irmãos, o sentimento ele precisa ser da cabeça, não do membro. A minha mão, ela não pode ter um sentimento próprio e agir por isso, né? Meu braço, ele não pode agir fora do comando da minha cabeça. O sentimento, ele precisa vir da cabeça. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Então olha só, irmãos, aqui no final da página 64, ele fala assim: viver a revelação, esse é o título dessa mensagem, é algo muito maior do que simplesmente recebê-la. Deus nos dá revelação para que a vivamos. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, Deus te dá revelação para que você viva por meio dessa revelação. Louvado seja o Senhor. Dessa maneira, a igreja, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, cumprirá o propósito de preencher todo o vazio, primeiramente em nosso interior e depois em todo o universo. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então mais para frente ele ainda fala na importância da gente orar baseado na palavra que nós estamos recebendo. Ora baseado na revelação que você está tendo, ou ora baseado na dificuldade que você está tendo. Senhor, eu não estou entendendo isso daqui. Senhor, eu não consigo praticar isso daqui. Senhor Jesus, a gente precisa ter essa intimidade e essa sinceridade com o Senhor. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, aleluia. Então ore baseado na revelação. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Aqui na página 68, quero finalizar essa mensagem. Ainda gostaria que os irmãos compartilhassem em pequenos grupos. Ele ainda diz assim: Cristo quer preencher cada parte do nosso ser. Oh Senhor Jesus, isso está ligado à questão da plenitude. Deus quer habitar em nosso coração e ocupar cada parte do nosso ser. Quando isso acontecer, irmãos, seremos totalmente governados por Ele e não haverá mais reservas. Oh Senhor Jesus, Cristo habitar em nosso coração, isso significa Ele preencher nossa consciência, mente, vontade e emoção.
Cristo quer habitar cada parte do nosso ser. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ser cooperador de Deus quer dizer que quando você entra em ação, Deus também entra. Louvado seja o Senhor, porque quando atuamos na pregação do Evangelho, Deus entra em ação por meio de nós, seus membros. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, aleluia. Para finalizar, eu quero ler um versículo com vocês. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 18. Efésios 3,18 fala assim. Aliás, esse eu quero ler junto com vocês. Vamos ler junto? Efésios capítulo 3, versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Senhor Jesus. Então olha só, irmãos, que Paulo diz, essa aqui também foi uma oração que Paulo fez pela igreja, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, qual que é o comprimento, qual a altura e a profundidade. O irmão vem falar para nós nessa mensagem que sozinho eu só consigo ter uma dimensão, desfrutando sozinho eu só consigo ver a altura, ou eu só consigo ver a profundidade ou o comprimento, eu só consigo ver uma das dimensões. Mas se eu estou junto com os irmãos, um consegue ver a largura, o outro consegue ver a altura, o outro consegue ver a profundidade. Senhor Jesus, eu consigo desfrutar de Cristo em toda a sua plenitude, junto com os irmãos. Essa é a importância da coletividade. Senhor Jesus, lembra, irmãos, essa da estrada da vida cristã, né? Esse caminho estreito, esse caminho apertado. Senhor Jesus, essa porta estreita, essa estrada que o Senhor te capacita para passar por ela é uma estrada que você não anda sozinho, uma estrada que você anda coletivamente, junto com a igreja. Você é um membro do corpo de Cristo. Senhor Jesus, Senhor Jesus. E ainda para finalizar, né, eu quero salientar novamente aos irmãos, nossa luta precisa ser para mergulhar nesse rio. Nossa luta precisa ser para largar todas as boias, para tirar todos os véus e entrar, mergulhar de cabeça nesse rio, deixar o Senhor fazer a obra na sua vida, deixa o Senhor trabalhar em você, deixa o Senhor te limpar, deixa o Senhor te santificar, deixa Ele avançar, deixa Ele te ganhar cada dia mais. Senhor Jesus, pede para o Senhor te libertar de tudo aquilo que está te impedindo, tudo aquilo que está te segurando. Senhor Jesus, pede para Ele tirar todas as suas boias, irmão. Senhor Jesus, e o Senhor vai nos encabeçar, o Senhor vai nos governar através da igreja, através de permanecer na igreja. E ainda para finalizar aqui, irmãos, qual que é a maneira prática de eu ser encabeçado, governado por Cristo? Qual que é a maneira prática? É mergulhando, é me envolvendo com a igreja, eu me envolvendo com o serviço. Senhor Jesus, a gente fala tanto sobre encabeçamento, sobre governo, mas de uma forma prática, como que isso acontece? É na igreja, é eu estando na igreja. Eu sozinho na minha casa é muito confortável para mim, Senhor Jesus, mas aqui na igreja o Senhor vai nos governar, o Senhor vai te moldar através do teu serviço, através do teu ministério. Senhor Jesus, eu fiquei muito feliz. Semana retrasada, eu vi que vários irmãos entraram no grupo do MBI. Aí faz tempo que a gente está falando sobre isso, né, da dificuldade. E acho que a escala já está completa em 2 meses, né? Ana Paula acho que chorou de emoção. Mas graças ao Senhor, olha só, irmãos, esse aí é o corpo funcionando. Olha só que bênção, olha que encorajamento
para toda a igreja, para os irmãos que estão servindo no MBI, para os pais que trazem os filhos. Então olha só como que o Senhor precisa de cada membro, de cada parte, né? E é através do serviço, através de eu me envolver, sem ressalvas, sem boias, é que o Senhor vai me transformar, que o Senhor vai me moldar, que o Senhor vai me governar dia a dia. Irmãos, Jesus é o nosso Senhor. Ainda tem aqui 12 minutos para a gente compartilhar. Amém?